Hoje é uma quinta-feira. Estamos próximos de 18 horas. É quando aqui estamos, na vibe mundial, falando sobre saúde, celebrando saúde. Quer bem mais precioso que saúde? Nada faz sentido sem saúde. Entenderam? Nós temos uma clínica médica de transtornos musculoesqueléticos, doença de ossos, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações, que são os componentes do nosso esqueleto no sentido amplo. Nosso esqueleto não é só osso. Entende? Então, os transtornos musculoesqueléticos, eles são doenças que, em geral, são adquiridas. Né? Há uma minoria de doenças do esqueleto que são genéticas, hereditárias, entende? Mas a grande maioria das doenças do nosso esqueleto são adquiridas. E a multidão maior de doenças do sistema musculoesquelético decorre do mau uso que nós fazemos do esqueleto. Então aqui a nossa jornada são movidas por perguntas, questões, dúvidas de nossos ouvintes, de nossos pacientes ou de nossos seguidores de nossas jornadas. E essas perguntas, em geral, eles fazem pelo meu telefone pessoal, que é o 11 9 7082 8015, ou através do WhatsApp mesmo, entendeu? Telefone 11 9 7082 8015. Mas vejam vocês, se os transtornos musculoesqueléticos eles causassem só um sintoma, seria muito fácil. Mas eles têm uma multidão de sintomas que acontecem com lesões do sistema musculoesquelético. Imagine vocês que lesões da coluna cervical, do nosso pescoço, né, podem causar uma multidão de sintomas, né, além de dor, torcicolo, dor na nuca, dor irradiada no ombro, no braço, viu? Formigamentos nas mãos, adormecimentos, né? Essas doenças da coluna cervical, da coluna do pescoço, em geral decorrem do mau uso que se faz do esqueleto, né? Ou, principalmente, de tensões emocionais que são sempre repetidas, né? Tensões emocionais, as pessoas que trabalham sob condições ruins, condições de estresse emocional, a cada momento são estressadas, entende? Trabalham em um ambiente ruim de trabalho, um ambiente não propício de trabalho, entenderam? Então vejam vocês, eu já respondi essa pergunta, mas como perguntaram de novo, eu vou falar outra vez sobre isso. A nossa cabeça, se puser a cabeça numa balança, só ela deve pesar um pouco mais de 1 quilo, 1000 gramas. Mas, vejam vocês, a nossa cabeça e o pescoço são envolvidos por componentes musculares tendinosos, importantes, fortes, às vezes até como um verdadeiro cabo de aço, que dão a sustentação, né, da nossa cabeça e que comandam, né, os nossos movimentos, né? Girar à esquerda, girar à direita, olhar para cima, olhar para baixo, entende? Rodar a cabeça num sentido, rodar em outro sentido. Imagine vocês, já imaginaram que na posição de vigília, não dormindo, na posição de vigília, acordado, nós mexemos a cabeça mais de 100 vezes por minuto. Entende? Mais de 100 vezes por minuto. Entende? Você imagina como essas articulações têm que ser perfeitas, né? Perfeitas. Entende? Para não causar dor aos movimentos. Mas o que acontece? O peso da nossa cabeça, ele pode ir de 1 quilo ou pode ir para 10 quilos, 15 quilos, 20 quilos. Mas como isso, né? Como? Ela muda de peso? Muda de peso, sim, senhores.
muda de peso. Entende? Em toda condição emocionalmente negativa, isso causa estresse, né? Desamor, perdas emocionais, perdas afetivas, perdas financeiras, falência, inadimplência, insolvência, entendeu? Separações, né? Enfim, tudo isso causa estresse emocional. E o peso da nossa cabeça vai mudando conforme o nosso dia vai se passando, entende? Emoções gratificantes, de graça, de alegria, de satisfação, dá relaxamento. E o peso da cabeça fica menor. Emoções de graves desgraças, o peso da nossa cabeça fica muito, muito maior. E isso esmaga os nossos discos. Além de causar encurtamento do nosso pescoço, esse encurtamento faz com que fica sobrando pele. E aí formam muitas rugas no pescoço. Então, não só causa um mal verdadeiramente físico, como causa um mal estético, funcional. Entenderam? Então, nós podemos, por problema no pescoço, o sintoma mais importante é a dor de cabeça. Cefaleia, dor de cabeça. Pode ser uma dor de cabeça simples, banal, provisória. Pode ser uma enxaqueca, né? Enxaqueca, aquela enxaqueca com dor de cabeça, enjoos, tonturas e fotofobia. A pessoa tem assim desconforto com a própria luz, ela procura se isolar e se ficar imóvel num quarto escuro. Entenderam? E quem sofre de enxaqueca sabe muito bem que sofrimento é esse, né? Às vezes ele se repete muitas vezes, às vezes se mistura com fibromialgia, né? Que são aquelas lesões de tensões musculares, né? Se há um processo ortopédico muito ligado com as nossas emoções, esse processo se chama fibromialgia. Fibromialgia. São dores terríveis musculares. Quem sofre disso tem um sofrimento incrível, entende? A cada dia, entendeu? Outros sintomas importantes que o pescoço pode, ou as lesões na coluna cervical podem ocasionar, são zumbidos no ouvido, surdez provisória ou definitiva, unilateral ou bilateral, entendeu? Então, e no nosso ouvido mora um importante morador que se chama labirinto, que tem a ver com o nosso equilíbrio, com a nossa percepção da nossa posição espacial. Estou deitado, estou inclinado, estou certinho, estou reto, estou na vertical, estou deitado, estou sentado, entende? O labirinto é um sistema incrível. Ele vai te informando qual a tua relação espacial, posicional, postural, entenderam? E quando ele vai mal, acontece uma coisa chamada labirintite, que as pessoas chamam de labirintite. Não é um nome muito próprio, né? Porque labirintite dá a impressão que é uma inflamação, infecção do labirinto. Não, não é propriamente isso. O nome mais correto seria uma labirintopatia ou uma labirintose. Entendeu? Quem sofre disso também tem condições, às vezes, horríveis. Entende? Às vezes não pode nem dirigir carro, porque toda hora tem vertigens, né? Verdadeiras vertigens, né? Tudo roda. Entendeu? Não é um quadro grave no sentido de matar o paciente, mas maltrata muito. E isso pode decorrer de sintomas da coluna cervical do pescoço. Entende? Problemas visuais. Entende? Acomodação visual. Entende? Foco visual. Cansaço visual. Glaucoma. Entende? Secura de lágrimas. Diminuição das lágrimas. Entenderam? Enfim, vários problemas podem acontecer com os nossos olhos por problema na coluna cervical. Entende? Eu digo isso com muita ênfase,
Porque eu atendi muitos, inúmeros pacientes com problema de coluna cervical. E há uma multidão de sintomas, todos desse tipo. Além da dor no pescoço, entende? Às vezes da limitação do movimento da cabeça e do pescoço, entende? Às vezes o problema da coluna cervical causa pontadas no peito, né? Simulando até um verdadeiro infarto do miocárdio, entenderam? Eu sempre também já repeti aqui. Todo pronto-socorro de cardiologia, toda hora recebe pacientes com pontadas no peito, entende? E a maioria deles não é problema cardíaco, é um problema da coluna cervical, entende? Muitas vezes dá dor de cabeça, dá uma dor irradiada no braço, num braço só e no peito, entende? Simulando verdadeiramente o infarto do miocárdio. Evidentemente que os médicos de pronto-socorro de cardiologia sempre vão fazer um bom exame físico, vão fazer um eletrocardiograma ou uma prova de esforço, entende? E de repente eles dizem ao paciente: teu coração está ótimo, você não tem nada, procure um ortopedista, entende? Porque o teu problema é de coluna, entende? Então, isso tudo é problema de coluna. Sem falar que também mexe com a circulação. Estou cansado de ver pacientes que dizem: a minha mão está engrossando, os meus anéis entravam facilmente e agora não entram ou não saem, porque a mão está mais grossa, entende? E dá dormência, formigamento nos braços, às vezes cãibras, e às vezes também perda de força. A dona de casa vai pegar um prato um pouquinho mais pesado, cai da mão. Ela não consegue pinçar mais, pressionar. Podem acontecer problemas de coluna cervical. É claro que, veja vocês, se você tem um problema na vista, na visão, você tem que consultar o seu oftalmologista. Se o teu problema é do labirinto, ou é de surdez, ou é de zumbidos no ouvido, você vai procurar um otorrinolaringologista. Entendeu? Se o teu problema é sempre dor nas costas e dor no peito, você vai ter que procurar um cardiologista. Entenderam? Por quê? Porque a prioridade é essa. Entende? Se isso for excluído, problema dos olhos não é, problema do ouvido não é, problema cardíaco não é, entenderam? Então, aí a coluna cervical pode estar envolvida nesse processo. E vou falar algo mais importante também. Veja você. Eu atendi outro dia um pastor protestante, né, com problema de coluna cervical. Ele disse, depois que eu fiz um tratamento, ele disse a mim: Dr. Rui Mercúrio, a minha memória voltou a ser boa. Isso aí te dá surpresa? Ele falou: toda hora eu levava um bloquinho com uma caneta e ficava anotando várias coisas, porque toda hora eu estava esquecendo. E de repente, você me tratou da coluna cervical, a minha memória está boa, está voltando. Isso para mim não é surpresa nenhuma, entendeu? Não é surpresa nenhuma. Entende? O Alzheimer tem um componente importante por problema de coluna cervical. Por quê? Porque na coluna cervical, nos recessos laterais, passam um par de artérias super importantes, chamada artéria vertebral, que nos processos de artrose da coluna cervical, esses buracos por onde passa essa artéria, eles ficam estenosados, estreitados, entenderam? Então, o fluxo de sangue para o cérebro diminui. O cérebro é ávido por oxigênio e glicose. Ele não pode ficar sem isso, entende? Ele não pode ficar 3 minutos sem oxigênio, as células nervosas, entende? Toda hora tem que vir sangue arterial carregado de oxigênio e com nível de glicose importante, entende? Que as células neurológicas, as células nervosas, são ávidas, importantes, ávidas por esses componentes para poder funcionar bem, para poder dar a sua função neurológica normal, entenderam?
na hora que falta oxigênio, falta glicose na célula nervosa, ela tem um sofrimento. Se demora muito, esse sofrimento pode causar uma lesão que poderá ser irreversível e deixar sequelas mais ou menos importantes. Entendeu? Então, vejam vocês, o Alzheimer pode ter um componente importante, entende? Na diminuição do fluxo sanguíneo para o cérebro. E as artroses da coluna cervical, nos recessos laterais, por onde passam as artérias vertebrais, importantes ramos que vão nutrir as células nervosas na base do crânio e no próprio crânio, no próprio cérebro, entenderam? Esse fluxo começa a diminuir. E a diminuição desse fluxo causa desastre, estragos importantes para o lado do equilíbrio, para o lado da memória, para o lado do raciocínio, para o lado da alegria de viver, entende? Entendeu? Causa algum grau de depressão, entende? Então, vejam vocês, quanta coisa pode decorrer do nosso esqueleto, que parece tão forte, tão inocente, entenderam? Não, pode decorrer sintomas muito importantes, entende? Sem falar que existe uma dorsalgia também, que é um problema na coluna dorsal, a coluna do meio das costas, né? Que causa uma nevralgia intercostal e que também simula uma dor no peito, muito importante às vezes, que assusta muito o paciente, entendeu? Como se fosse um infarto do miocárdio também. E também, meus caros, entende? A dor ciática, né? Aquela compressão tremenda, terrível na coluna lombar, também em geral adquirida por grandes esforços físicos, por má postura, por insuficiência muscular, por traumas repetidos, por vibrações e microtraumatismos e também por estresse emocional. Entendeu? Também causa muita compressão na coluna. Entende? A coluna é o espelho da alma. Né? A postura do indivíduo que está de bem com a vida é uma linguagem muda, mas que todo mundo vê, entende essa linguagem. Né? Você sabe muito bem quando uma pessoa está de bem com a vida. Né? É postural. Isso é uma linguagem muda, muito importante. Como a linguagem facial também é muda. Você olha a face do indivíduo, você pode ter uma ideia do que se passa na sua alma, no seu íntimo, no seu âmago. Entenderam? Então vejam vocês que interessante. São aspectos, tudo isso estou falando, em termos do esqueleto, no sentido amplo. Entenderam? Entenderam? Vejam vocês também. O fato de nós sermos destros ou canhotos, né, causa um pequeno desvio de coluna. E o desvio de coluna nos destros é diferente do desvio de coluna dos canhotos. Entende? Às vezes eu pego um paciente, examino, digo, você é canhoto? Ele diz, nossa, como você sabe? Entende? Porque existem componentes importantes de coluna que têm a ver com os destros e tem a ver com os pacientes que usam o lado esquerdo mais. Entende? Isso causa pequenos desvios de coluna. Entende? Todo desvio de coluna causa mais desgaste de energia. Mais desgaste de energia. Entende? O que fazem os mecânicos quando fazem alinhamento e balanceamento das rodas do seu carro? Eles tentam pôr num equilíbrio perfeito, né? Para que o carro não gaste pneu de uma roda mais que outra, para que não gaste pneu numa banda mais do que na outra, para que o volante fique mais macio nos movimentos e para que o carro flua e gasta menos combustível. Exatamente isso que acontece com o nosso esqueleto. Se o nosso esqueleto está no equilíbrio perfeito, o nosso desgaste de energia é menor, a nossa disposição é maior, entende?
nós podemos render muito mais. Não só no aspecto físico, como também no mental, intelectual e do próprio raciocínio. Entenderam? A cabeça leve é uma cabeça que pensa muito melhor, que toma as decisões muito mais acertadas, que pode atingir um equilíbrio emocional muito melhor. Entende? Então, não é engolindo pílula, meus queridos, nem comprimidos, que você vai ser feliz e ser muito saudável. Entende? Não, é todo um contexto, né? Entendeu? A nossa saúde é como um jardim florido. Tem que ser cuidado, tem que ser adubado, tem que ser regado. E aí o que acontece? As flores são lindas, maravilhosas, vivas, se reproduzem normalmente, vêm flores novas, vêm brotos. Entende? Agora, se você não cuida do seu jardim, vai dar praga, entende? Vão murchar as flores. E assim é o corpo físico. Entende? Tem uma frase de Hipócrates, o pai da medicina, que dizia: seja teu alimento teu melhor remédio. Entende? Então, veja você, o que nós comemos, o que nós engolimos, o que nós bebemos, tem muito a ver com o nosso destino de saúde ou de doença. Haja visto os grandes obesos, né? Entenderam? Entenderam? Então, equilíbrio nutricional, educação física, equilíbrio emocional e a medicina, gente, é uma ciência de possibilidades, não é de certeza, entende? Mas ela é soberana na nossa cultura ocidental. Tem doente? Tem que ter o médico presente, entendeu? O médico é formado e informado à luz da ciência para fazer diagnóstico, porque o diagnóstico é a coisa mais importante do exame físico médico. O tratamento é sempre uma decorrência. Uma decorrência. Entenderam? Mas vejam, meu tempo aqui está se esgotando. Espero também, com essa jornada de hoje, ter respondido a muitas perguntas que chegam a mim através do meu telefone particular, que é o 11 97082 8015. Também do WhatsApp, desse mesmo número. Muito obrigado por toda essa atenção que dispensaram. Eu gostaria que todos vocês fossem muito felizes. Entende? Para isso, essa pandemia vai ter que passar e nós temos que sempre ter muita saúde. Assim sim, nós seremos muito felizes. Muito obrigado. Até a próxima.